Olá, pessoal, tudo bem? Boa tarde, bem-vindos. Sou o Ricardo Reis, programa Imóveis voltando ao ar. Hoje vamos falar sobre multifamily, que é o maior mercado imobiliário americano, com uma pessoa que entende muito disso, que é o Carlos Vaz. Oi, Carlos, como é que está você? Muito bem-vindo. Olá, Ricardo, um grande prazer estar aqui. Muito obrigado. O Carlos, ele é um daqueles brasileiros que saiu do Brasil, de Minas Gerais, foi enfrentar os Estados Unidos lá, buscar os desafios dele lá, teve muito sucesso. Hoje está radicado em Dallas, está fazendo só multifamily e tem mais de 1 bilhão já de negócios imobiliários nessa área. Queria que você apresentasse um pouquinho, Carlos, e falasse um pouquinho da tua trajetória. Não, eu acho que, claro, Ricardo, olha, eu acho assim, uma coisa que eu sempre digo, né, que profissionalismo não tem nacionalidade. Eu acho que nós, como os brasileiros, temos capacidade, sim, de ser competentes, de competir junto com o americano, com o alemão, com o japonês, que seja, né? Então, é aquela história, né? Sai do sul de Minas ali, sai de Itajubá, então, meu pai era açougueiro, mãe dona de casa, somos 9 em casa, né? Eu sou o número 8 de 9, né? A família é grande. E assim, sempre trabalhei com meu pai, indo para a roça, uma coisa e outra, ajudando no açougue. Foi o primeiro dos meus irmãos a entrar numa faculdade, comecei a fazer faculdade na Federal de Viçosa. Infelizmente, nessa época, veio esse momento de greve. Fui fazer greve, que ele parou tudo. Acabei arrumando um estágio fora, um estágio em Boston. E eu vim para os Estados Unidos, são 20 anos, né? Eu falo que estou fazendo estágio até hoje. Cheguei aqui cheguei com $300 no bolso, né? É onde o filho chora muito e a mãe não vê, entendeu? Aqui você tem aquela expressão de você comer a torta da humildade, né? The humble pie. Eu falo que você come a torta inteira. Né? Chega com $300 no bolso, o que você vai fazer? Aluguei um sótão, temos vários tipos de empregos. Eu trabalhava das 2 da manhã às 6, carregava e descarregava caminhões de jornais, ia para um escritório de advocacia fazer um estágio não remunerado, das 8 às 3, ia para a escola à noite e trabalhava no restaurante no final de semana. Então, aquela vida levando porrada daqui e dali, mas sempre com aquela persistência de aprender, de poder construir e honrar, né? Eu acho que honrar o nosso nome, honrar também pais e mães. E isso aí é diferente. Hoje, com o olho na companhia, né? Como você disse, né? Hoje nós temos mais de $1 bilhão de dólares em propriedades aqui na Grande Dallas. 1 bilhão, um B de bola, né? Temos mais de 300 funcionários. É uma honra. Eu acho que assim, é aquilo. Não adianta você pedir a Deus. Que você começa a pedir até Deus se cansa. Fala, meu filho, eu estou te abençoando de todos os dias, meu filho, mas sai para o mundo, vai trabalhar um pouquinho, meu filho. Me ajude a ajudar, né? Então, eu acho que nesse momento eu só tenho que agradecer, entendeu? Eu acho que assim, essa perseverança, agradecer muito a esse DNA brasileiro nosso, de ser, e esse crescimento que tem da companhia, né? E, Carlos, como é que entrou imóveis na tua vida? Como é que você decidiu que os imóveis seria o teu negócio? Interessante, né, Ricardo? Porque quando eu vim para cá, né, fazer o estágio até no escritório de advocacia, a maior parte do que eles faziam no escritório lá é o que nós chamamos de real estate law. Então, eu estou vendo o pessoal mexer com aquilo outro. Onde que eu trabalhava no escritório lá no galpão de jornal, tinha vários brasileiros que trabalhavam em construção e vários deles falavam para mim, Carlos, você fala a língua, porque vamos trabalhar juntos, você faz o serviço. Eu falei, não, eu tenho que ir lá aprender, porque o meu nome vai estar ali, eu quero ter certeza que está sendo bem feito, né? Aí nessa história, eu fui trabalhar literalmente como ajudante pedreiro para uma companhia de construção, comecei a aprender como que você fazia as coisas. Daqui a pouco aquilo começou a crescer um pouco mais, foi comprando ferramentas, fazendo mais cursos de construção. Então aquilo foi tomando mais tamanho, aquele lado. Isso em Boston, tudo em Boston, né? Tudo em Boston. Tudo em Boston. Você passa aquele frio, sua mão corta no frio, assim, trabalhando ali, mas fazendo parte. Entendeu? E sempre aprendendo, fazendo curso, uma coisa ou outra. Até hoje, às vezes minha esposa fala, você está pensando em outro curso? Eu falei, estou. É sempre bom aprender, né? É um na cabeça. Você precisa. Eu acho que na vida nós temos que ir em busca do diploma da faculdade da vida. Você nunca o atinge, sempre você tem que estar aprendendo. Eu acho que essa é a grande certeza. E aquilo foi aprendendo uma coisa e outra, foi nessa história que eu criei minha primeira companhia, que
foi a Conte Construções. O Conte é o sobrenome da minha mãe. Quando minha primeira companhia foi criada, o slogan nosso é fazemos serviços pequenos. Tive uma porta para instalar, uma janela, falou, não tem problema. Eu realmente acredito que tudo que você faz certo, com integridade, eventualmente cresce. Aquilo começou a crescer daqui a pouco. Eu estou fazendo a reforma de uma casa, a reforma de outra casa, o vizinho quer conversar comigo. Aí nessa história tinha um amigo meu que mexia muito com hipoteca. Ele fala, Carlos, vamos trabalhar juntos. Se alguém quer comprar uma casa, provavelmente eu posso fazer o financiamento para você, eu mexo com hipotecas, e você vai ter uma reforma, você faz a reforma, você só fala para mim. Beleza. Legal. Aí comecei a aprender como você mexia com isso, uma coisa e outra, e aquilo... Aí nesse momento eu comecei a ver como você fazia a parte financeira na parte de imóveis, né? Você tem um conhecimento dessa área muito forte também, então você sabe como que é. E aquilo começou a abrir um pouco minha cabeça mais. Aí, daqui a pouco, em 2005, eu vi que eu tinha capacidade, eu mesmo, comprar casas, fazer a reforma e vendê-las. Aí, de 2005 a 2007, eu criei a segunda fase da minha companhia, que foi o Conte Group, para comprar e fazer reforma de casas. Nessa época, nós fizemos quase 32 casas na Grande Boston. Que é um grande negócio esse, né, Carlos? Porque ontem eu estava ouvindo o CEO da BlackRock, o Stephen, como é que chama? Schwarzman, falando que 13 milhões de mamas and paps, né, fazem esse negócio nos Estados Unidos, de comprar, reformar e vender. E daí você estava em Boston ainda, e como é que entrou aí Harvard na história toda? Não, Harvard sempre ele veio depois para mim, né? Eu sempre fazendo cursos, aí depois que eu fui fazer o curso de OPM na Harvard, esse curso eu comecei em 2017, porque eu vinha terminá-lo em 2015 e vinha terminá-lo em 2017. Foi bem depois. Então tá. Aí como é que entrou então a multifamily? Explicar um pouquinho para o pessoal. Claro. O que é esse multifamily? O tamanho desse negócio nos Estados Unidos? Por que gostam tanto os grandes investidores, fundos de pensão, optam como esse um dos melhores negócios que tem? E explicar um pouquinho para quem não conhece no Brasil ainda. Perfeito. Eu acho que eu vou separar em dois momentos aqui a minha saída de Boston para Dallas, depois o que é o mercado de multifamily para nós nos Estados Unidos. Eu acho que é esses dois lados. Então, o que aconteceu, Ricardo? Chegou 2007, assim, chegou assim, mas o começo de 2007 foi aquele melhor momento, né? Aquele ditado, né? Quem nunca comeu mel, quando come, se lambuza. Né? E mineiro, por natureza, é desconfiado, né? Eu falei, isso aqui não vai dar certo, isso aqui não vai dar certo. Todo mundo tentando fazer exatamente a mesma coisa. Porque se você olha em 2007, o que aconteceu naquele momento com o subprime, você pegar financiamento de 100%. Tinha gente comprando casa que não devia ter comprado casa. Muita gente. Muita gente. Aquela especulação. Né? Você vai comprar essa casa de 200, você joga uma tinta, essa casa vale 250, você vai vender para o fulano, que vai jogar outra tinta, que vai vender por 300. Então, começou a criar essa bolha. Entendeu? Para mim, eu acho assim, o mundo de imóveis ele é baseado em fundamentos. Entendeu? Se a região não está crescendo, se você não vê pessoas mudando e empresas mudando, esses, para mim, são os dois maiores fundamentos. Pessoas e indústria. Se você não tem pessoa, não tem indústria, é uma bolha que está crescendo a especulação. Claro. E Boston não estava crescendo na época. E além do que, nessa época, a minha indústria, o meu negócio, assim, a minha companhia nessa época, dependia de 100% de ter um financiamento de 100%. Nós bem sabemos que se você depende de uma coisa de 100%, você não tem uma coisa, você tem uma bomba que vai explodir. Sim. Eu falei, não, tem que parar. Mais ou menos em maio de 2007, eu parei de comprar tudo, vendi tudo que eu tinha, vou ficar quieto por aqui. Aí eu tinha alguns amigos, principalmente family office, que tinham multifamily. E a conversa foi, Carlos, por que você não entra nessa área? Seria natural para você. Fui fazer vários cursos de imóveis comerciais, que multifamily imóveis comerciais para nós. Aí já vi aquele negócio assim, eu tenho que ir para um lugar que está crescendo mais do que Boston. Nessa história, Dallas, o Texas já estava crescendo. Eu falei, vou lá para conhecer. Aí eu cheguei lá e mudei para lá em setembro de 2007. Eu falo que achei a minha Minas dos Estados Unidos, que é o Texas. Legal. Eu amo aquele lugar. Então, a essa mudança, indo para lá com a ideia de fazer multifamily. Mas deixa eu parar um pouco aqui e explicar o que é multifamily. Isso. Quando você olha o mercado quando se fala multifamily, é porque você tem, o nome já diz de certa forma, famílias múltiplas, entendeu? Por isso você fala multifamily, o que para nós, normalmente da minha indústria, quando eu compro um prédio ou uma propriedade,
é entre 180 a 500 apartamentos. Eu compro ele inteiro. É apenas uma matrícula. Então, você tem apenas um financiamento. Aquele locatário, até mesmo se ele quiser, ele não pode separar uma propriedade e comprá-la separadamente. Muitas vezes a cidade não deixa, o financiamento não deixa. E são várias outras coisas. E do ponto de vista operacional, é um pesadelo. Tá. Então, é uma indústria que existe para nós nos Estados Unidos aqui dos últimos 150 anos. Então, é uma indústria muito antiga já. Se você olha o governo americano, um dos braços que ele usa para dar financiamento é a Fannie Mae. A Fannie Mae, para nós, foi criada em 1938. Então, A caixa de vocês, vamos dizer assim. seria o equivalente a um talvez a Caixa Econômica Federal, você pode falar, não é? Ou um BNDES da vida. Então, 1938, você está falando de quase aí 100 anos de história. Então, o que é interessante desse mercado, quando você fala multifamily, então é a propriedade inteira somente para aluguel. Então, imagina que você está comprando 200 apartamentos, um prédio de 200 apartamentos, 100% de aluguel. Uma coisa que é interessante para nós aqui também, eu até dei uma palestra no Brasil, eu falei, às vezes o problema assim, você tentar fazer isso no Brasil, que o brasileiro ele quer criar o produto primeiro, mas esquece de criar a indústria. Para o multifamily funcionar no Brasil, nós temos que criar a indústria primeiro, depois tem como se fazer o produto. O que eu quero dizer da indústria? Por exemplo, você tem que ter uma organização como a parte da Fannie Mae. O que acontece da tipo de financiamento? Aqui para nós. Cada estado, você tem a associação de apartamentos de cada estado. Então, por exemplo, aqui no Texas, tem as leis que valem no Texas. Elas são diferentes das leis da Flórida, diferentes das leis de Nova York. Completamente diferente. Um inquilino em Nova York, por exemplo, deve demorar aí, talvez entre 6, 9 meses ou até mais para você tirar um inquilino inadimplente. Para nós aqui, eu tiro um inquilino inadimplente em 30 dias. Isso é muito importante no negócio, né? Demais, porque cada estado são leis diferentes, cada estado tem. Então, aquele contrato do locatário, não é eu que estou fazendo o contrato, é o contrato da Associação de Apartamentos do Estado. E vai falar, olha aqui, ó, o Ricardo está alugando esse apartamento por tanto, ele é de 1 ano, ele está alugando aqui por 1 ano, vai subir o aluguel, isso aqui. Te explica tudo ali. E, Carlos, por quanto que rende isso, para botar na cabeça dos nossos ouvintes aí, que estão assistindo a gente, e por que o investidor americano gosta desse negócio? Fizemos até uma análise. Tem até uma pesquisa, se você olhar, Ricardo, nos últimos 150 anos, se você comparar no mundo, o melhor, e se alguém quiser pesquisa, eu posso te mandar, o melhor tipo de investimento foi imóveis. Deu mais do que equity, deu mais do que bonds, no mundo inteiro. Me manda para poder divulgar isso aí depois. Eu até te ponho aqui, eu te mando a pesquisa, eu até vou fazer uma anotação aqui. Depois eu te... Você não está falando nos últimos 10 anos, você não está falando nos últimos 150 anos, comparado no mundo inteiro, o melhor investimento foi nesse ponto. Quando você olha, por exemplo, você vai comparar imóveis com stock market and equity dos últimos 20 anos, eu tenho que olhar minha pesquisa, que se eu não engano, a parte de imóveis, o retorno dos últimos 20 anos foi 8,31% ao ano, e a parte de stocks foi 5,61% ao ano. Para nós aqui, a demanda, como que você já viu, é um mercado muito grande. Né? Hoje, o mercado de multifamily nos Estados Unidos como um todo, ele é de 3 trilhões. Não é bilhões, trilhões. Trilhões. A economia se você olhar, todo o mercado de multifamily, ele gera a economia americana ao dia 3,5 bilhões a economia americana. É uma máquina gigantesca em termos de construções, financiamentos, aluguel e tudo. Essa máquina é gigantesca, né? E é uma máquina que existe há muito tempo. Então, o pessoal gosta muito disso aqui. Você pode falar, assim, especificamente para nós. Nosso retorno médio nos últimos 12 anos, 10,53 ao ano. É um ótimo retorno, né? Mesmo nos Estados Unidos, né? Aqui já no Brasil já é bom, aí é muito, muito bom. Mas sendo conservadores. Claro que estamos vivendo um momento de crise agora, coisas diferentes, vamos ver o que vai acontecer. Mas se eu olho a demanda, Ricardo, ela é maior, entendeu? Porque
no nosso caso, você está falando com uma necessidade básica: comida, água e moradia. Nós somos moradia, pô. Tira a moradia, o cara não funciona, entendeu? É aquela moradia, uma moradia acessível. Então, esse é o nosso caso. Até dentro da minha companhia, eu evito aluguel muito caro, regiões de luxo, e aluguel muito baixo. Você nunca quer pegar os extremos. Você quer ir sempre atrás daqueles 70%. Toda vez que você pega extremos, nada funciona em extremos, né? E toda vez em extremos sempre tem riscos também. Então, você olha assim, um mercado que existe para nós há muito tempo, você olha as REITs que têm nos Estados Unidos, os fundos que têm, os family office, eles têm uma porcentagem muito grande. Tem uma outra organização que eu faço parte aqui, em termos de investidores, da carteira do pessoal, lá 40% deles estão em real estate. Então, a presença do real estate ele é muito fundamental aqui no mercado. Então, você tem... O interessante do real estate para nós é não apenas a preservação da equity, mas também o crescimento daquele investimento a longo prazo, wealth creation, né? Que você vê assim, você pega uma propriedade hoje, porque a propriedade não é apenas o valor daquela propriedade não é apenas inerente ao valor, vamos supor, aquele prédio vale 20 milhões. Não necessariamente. Quanto que eu coleto de aluguel? Qual que é o meu aluguel que eu coleto? Porque se ele é 20 milhões, mas você coleta de aluguel ali, vamos supor, 500 mil, esse prédio nem vale 20 milhões de pé. Fica difícil. Mas se você tem uma coleta de 2 milhões e você mexe nesse lado operacional, você começa a puxá-lo mais. Por isso, para minha companhia é importante, nós temos que ser verticalizados, que eu cuido de todo o lado operacional também. Se você começa a crescer isso aqui, aí que você cria riqueza, né? Entendi. Quem que é o teu cliente? Por que a pessoa opta em alugar em vez de comprar um imóvel? Ainda mais aí nos Estados Unidos, que tem uma taxa muito baixa e a entrada também não é tão alta quanto é aqui no Brasil, né? Quem é o cliente que vai alugar para você esse imóvel? Para quem aluga o imóvel, o locatário, né? O locatário, Enfim. Antes da crise, antes do COVID-19, nós tínhamos 2 problemas e nós não resolvemos esses 2 problemas. Número 1, moradia acessível. Moradia acessível é um problema mundial. Não é dos Estados Unidos, é aquele negócio. Todo mundo quer morar na Berrine, mas pagar o preço na Vila Carrão. não fecha as contas, né? Então, moradia acessível e a outra, falta de moradia, de uma forma geral. Isso nós tínhamos aqui nos Estados Unidos, nós tínhamos esse problema antes da crise. Que as moradias que você tinha eram caras e você não tinha moradia suficiente. Se eu olho dentro da minha indústria, nos próximos 8 anos, nós temos mais de 4 milhões de moradias pendentes. Ou seja, você não tem moradia suficiente para a população. Então, tem uma demanda maior do que a oferta em moradias. Aí a pessoa tem que buscar uma opção, vai alugar em vez de comprar. Então, exato. A questão do aluguel, aí você tem que olhar as tendências, né? 2008, eu acho que quando a crise de 2008 veio, deu aquele baque. A crise de 2008 começou a abrir o olho, o pessoal a falar, eu acho que aluguel, assim, pessoalmente, talvez é um ponto de vista, pode ser um ponto de vista permanente para mim morar. Eu não vou querer comprar casa. É porque você vê aquela situação, você vai comprar uma casa, qual que é o valor dessa casa? Ele é alto. Aqui, por exemplo, agora, já mudaram as leis. Você tem que pôr 20% de entrada. Igual aqui. Já quero pôr 20%. Tudo bem, você tem um juros mais baixo, mas 20% de entrada. O que está acontecendo, Ricardo? Você tem duas ondas aqui. De um lado, você tem um pessoal de 1980 para cá. Eu sempre pergunto, quando foi a última vez que você foi num casamento que o pessoal casando tinha menos de 25 anos? Não existe mais isso. Hoje, aqui nos Estados Unidos, a idade média de casamento são 29 anos, a idade média para você ter filhos são 34. E o fator filho é a principal razão de compra de casa ou não. Então, socialmente, você já está trazendo uma geração aí que está aceitando alugar fácil por mais de 10 anos. Aí você vai comprar uma casa, você fala, não, vai escola pública ou privada? Provavelmente escola pública. Então, a escola pública, o valor das casas naquela região são um valor mais caro. Como que a pessoa vai ter condições de pôr o dinheiro de entrada? Fica difícil. Entendeu? Então, o aluguel está sendo muito bem aceito. E também, Ricardo, antes da crise, nós já tínhamos 3 bolhas gigantescas nos Estados Unidos. Você tinha a bolha do empréstimo estudantil,
devia para a faculdade. Já está mais de 1,5 trilhão. A minha esposa, quando casamos, devia mais de 40 mil para a faculdade. É muito comum, né, Carlos? É muito comum. É O muito cara comum. tá assim, tá foda no pescoço. Você já tinha a bolha do cartão de crédito, que está mais de 1 trilhão também, e você tem a bolha de carros usados. Pode falar carros usados, aquele empréstimo mesmo. Então, se você combina essas três, já tinha uma bolha gigantesca. Aí você joga o vírus em cima ainda, aí fica uma bolha desse tamanho aqui. Tá. Ela só ficou maior e bem mais pesada. Então, a tendência agora de comprar casa, esquece. O pessoal vai querer... Eu prefiro alugar, ter uma coisa acessível, no lugares bons. E do outro lado, Ricardo, que é importante também olhar, não apenas o pessoal de 1980, mas o pessoal de 1945, o pessoal que está com mais de 70 anos de idade. Você não tem uma renda que você tem condições de pegar um segundo emprego, um terceiro emprego. É uma situação diferente. Hoje, aqui nos Estados Unidos, do pessoal de mais de 70 anos de idade, 50% deles tem zero na poupança. Aonde que você... Tem aquela expressão de a onda cinza, né? É o pessoal ficando cabelo branco, que ela está vindo cada vez mais, porque é aquele negócio, pagar imposto, envelhecer, todo mundo vai passar, né? Isso é normal. Então, você tem essa onda cinza, ela não está ficando pequena, está ficando cada vez maior. Mas só que o fator moradia, que agora, não é você ir para um senior living, uma coisa que é cara. Onde você consegue a moradia que é sustentável? Então, você tem essa bolha mais de jovens, essa bolha mais antiga, procurando uma moradia mais sustentável. Essa ideia de comprar casa com uma situação permanente, ela vai mudar radicalmente, principalmente depois dessa crise. Muito bem colocado, cara. Pô, deu uma aula para a gente já aí. Começou muito bem, muito bem. Agora, por que a tua empresa, a Conte, hoje ela está com quase 300 funcionários, né? Uhum. Com 10 mil unidades que está gerenciando em 30 conjuntos, 200 profissionais, desculpa, 200 profissionais, 10 mil unidades, 30 conjuntos. Por que você optou em ser proprietário e gestor? Qual que é a estratégia aí? Ricardo, o que eu posso falar da minha indústria? Né? Se você não é gestor, você falha. Entendeu? Aquele ditado, né? Aquele ditado que conhecemos muito no Brasil, né? Só dono que conhece, né? A história do que o dono que engorda o gado, né? Exato. Porque se você é dono, quem que você acha que leva porrada? Sou eu. Quem que você acha que está ali no dia a dia? Somos nós aqui. Aquela coleta daquele aluguel, quando alguém chega numa propriedade nossa, está conversando com uma gerente, aquela gerente não trabalha com uma companhia de terceiro, trabalha para nós. Tá. É importante para nós saber quem ela é, dar um suporte para ela, dar um treinamento para ela, para ele, ou o caso, depende da situação. Então, para você ter aquela... Assim, por exemplo, nesse momento de crise, de toda essa crise, nós tivemos uma coleta no nosso portfólio, está quase chegando a 92%. No momento de crise, 92%. Tá. Por uma razão bem simples, pessoas. A coisa mais difícil de uma companhia é ter uma cultura empresarial, ter a capacidade de trazer as pessoas certas, criar governança, criar processo e executar. Então, para nós, do nosso ponto de vista, a coisa fundamental são as nossas pessoas. Tá. Então, é fundamental, e principalmente quando eu falo da minha indústria em particular, multifamily, o meu aluguel, ele é de 12 meses. É normal, é padrão nosso, 12 meses de aluguel. 12 meses, tá. Você pega uma propriedade de 400 apartamentos, você vai ter fácil aí uns 700 inquilinos. É assim, ó, é o tempo inteiro. Hoje, eu tenho mais de 22 mil inquilinos morando nas minhas propriedades hoje. Nesse exato momento, tem uma coisa errada acontecendo. Com certeza. Nesse exato momento, tem uma coisa errada. Alguém vai estar indo encher a paciência de uma gerente de projeto, de uma gerente da propriedade. Olha, isso aqui aconteceu. Então, você tem que ter essa mulher ou esse rapaz, que ele tem que ser num certo lado. Ele tem que ser mãe, tem que ser policial, tem que ser professor, tem que ser psicólogo para poder fazer essa gestão. Então, se eu posso falar da minha indústria, a coisa mais importante não é o produto, mas a nossa capacidade de executar. Então, essa capacidade está ali no dia a dia. Por isso é importante para nós, quando nós compramos a propriedade, ter o controle de A a Z. Os nossos investidores, quando eles ligam, se ele pegou um relatório nosso, tiver uma dúvida, é uma pessoa
resolvo qualquer coisa, porque essa pessoa tem acesso a todos os departamentos. Fala, pergunta interessante. Deixa eu chamar meu diretor de compras aqui, ele tem uma resposta. Pergunta interessante. Deixa eu chamar meu diretor de finanças, meu diretor de propriedades. Então, isso dá um controle muito grande para nós. Porque a melhor maneira para nós proteger os investidores e criar riqueza é ter o controle operacional do dia a dia. Entendi. E aí, eu falo de investidor um pouquinho agora, Carlos. Qual é a estrutura financeira que você tem? Você pega dinheiro de banco para poder comprar esses imóveis, você pega de investidores, como que eles entram? É uma empresa só, são várias empresas, cada propriedade tem uma empresa separada, como que é a tua estrutura associativa e como é que se financia isso? Uhum. Várias perguntas aqui, estou tentando separar. Primeiro, alavancagem. Nós temos alavancagem, sim. Essa é uma coisa que existe muito, como que eu disse, Fannie Mae já existe aqui de 1938. Tudo que nós fazemos dentro da minha companhia, ele é obrigatório que ele seja da Fannie Mae ou do Freddie Mac, que é do governo americano. Na nossa grande maioria fazemos do Fannie Mae. A nossa alavancagem típica é 55% a 60%. Se eu olho na minha última compra que eu fiz, mais ou menos 3 meses atrás, o meu juros foi 3,29 fixo por 10 anos. É uma coisa extraordinária, assim, para nós é extraordinário. Porque, de um ponto de vista como operador, se a minha propriedade ele nem qualifica para um financiamento da Fannie Mae, não me interessa o retorno, eu não vou pôr a mão. Uau. A Fannie Mae, ela tem uma governança muito forte e ela é como se fosse não é um policial, é como se fosse um departamento de polícia em cima do operador ali. É um departamento de polícia em cima do operador. A reforma, eles vão segurar a reforma inteira, tem que fazer o negócio certinho. Extrato bancário, assim, pessoal, eu tenho que mandar meu extrato uma vez ao ano, vai tudo para eles. Vai fazer o background check em mim. Então, eles têm muitas coisas assim, mas o valor daquele investimento ele é muito forte. Então, a alavancagem típica nossa, você pode falar 55%. Então, vamos fazer uma conta simples aqui. Vamos supor que uma alavancagem seja aí 50%. Comprando a propriedade comprando a propriedade de 40 milhões. Então, 20 milhões vai ser um financiamento fixo para nós e 20 milhões ele vai vir de equity, do qual eu pessoalmente também sempre invisto. Sempre eu invisto em tudo quanto é projeto que a companhia faz. Eu sempre falo para o investidor, o meu dinheiro nunca vai estar na frente de você, nunca atrás de você, mas sempre ao seu lado. Isso é fundamental para nós. Então, nesse caso, o que eu faço, Ricardo? Investidores nossos, hoje 50% deles são dos Estados Unidos e 50% deles são fora, entre o Brasil, o México, a Europa, a Suíça, a Inglaterra. Então, tem investidores um pouco do mundo inteiro agora, né? Como o crescimento da companhia. Quando eles investem conosco, eles investem num fundo. O nosso fundo sabe exatamente as propriedades. Eu falo que o nosso fundo tem um endereço. Se olha, meu fundo anterior, nós compramos 9 propriedades. Qualquer investidor nosso recebe um relatório de 9 propriedades. Então, eu posso dizer que ele é um pedaço de 9 tijolos, que ele tem um pedaço em cada propriedade. A estrutura que ele, nesse caso, se ele tem uma cidadania dupla, ele pode investir como americano. Caso contrário, nós temos uma estrutura em Cayman, que ele investe por Cayman, que ele não tem que fazer a declaração de imposto nos Estados Unidos. Então, essas ficam as duas estruturas. Nós somos todos auditados pela KPMG, então, faz parte. Mas, na verdade, ele se torna bem simples. As nossas distribuições são pagas trimestralmente. Então, você cria um fundo de investimentos. Assim que a tua parte societária é um fundo, e esse fundo compra algumas propriedades. E quem investiu nesse fundo vai ter a prestação de contas daquelas propriedades que ele faz parte, é isso? Exato. Você olha no fundo 1, nós tivemos 6 propriedades. Então, o investidor que investiu ali, ele faz parte de 6 propriedades. Você olha no fundo 2, são 9 propriedades. Então, o investidor faz parte de 9 propriedades. Você recebe um relatório que dá um resumo do fundo e também um relatório de cada propriedade. Então, você sabe exatamente como cada propriedade, qual é a performance. E por que não é um fundo só, Carlos? Por que você abriu em fundos diferentes? É que eu não posso deixar o fundo ele aberto para nós, por exemplo. Eu não posso deixar um fundo aberto mais do que um ano. Porque muitas vezes a valorização da propriedade ele começa a melhorar, aí eu teria que criar um mercado secundário para avaliação de cotas e tudo mais.
Então, normalmente, o nosso fundo ele é aberto um ano, aí ele fecha, a gente abre outro, ele fecha. Senão, se eu abrisse um fundo muito grande, eu tinha que criar todo o mercado secundário para dar uma reavaliação, reavaliação de cotas, né? Mas então, e onde é que está esse dinheiro que você pegou do Fannie Mae? Você colocou, é o fundo que pega esse dinheiro ou é a propriedade? A propriedade. É tudo baseado ao nível da propriedade, né? Tá. Imagina o fundo apenas como veículo. No final das contas, é tudo baseado na propriedade, né? E esses fundos têm dado próximo de 8, 9% ao ano? Como é que está indo isso? Não, assim, se eu olho o fundo anterior, o fundo anterior nós estávamos dando aos 7% ao investidor, em dólar, né? Ele estava recebendo 7%. O fundo atual, eu acho que vale a pena você ser mais conservador. Nós abaixamos Isso foi antes da crise, né? É interessante. Antes da crise, eu já estava sendo mais conservador. Aí o pessoal, não, mas você está sendo muito conservador. Eu falei, não, eu prefiro ser conservador. Eu já faço isso por mais de 12 anos. Então, não estou criando nada assim. Tudo informações, é importante. Então, no fundo anterior, ele estava pagando 7% aos investidores. No fundo atual, que eu pago aos investidores current, ele é 5% em dólar. Então, acho que mais alavancagem, eu estava pegando 70, eu abaixei para 50, 55 no máximo, para ser mais conservador. E com isso, para nós ele é ruim, porque eu não faço dinheiro. Eu faço dinheiro quando eu dou acima dos 7%. Então, vamos supor, você investiu, fala, Ricardo, você está recebendo o normal, os seus 5, 5, 5, eu tenho que melhorar a performance dessa propriedade para eu chegar a 7, senão a minha companhia não recebe dinheiro. Quando eu consigo dar para você acima de 7%, aí fica 70 para você, 30 para nós. Então, tem coisas que me obrigam a trazer performance. Senão, assim, para mim, como uma companhia, para comprar uma propriedade só dá 5 para os investidores, não faz sentido algum. Mas nesse caso, a gente tem que puxar a performance, né? Excelente isso. Tem um alinhamento perfeito com o investidor, né? Você promete, você garante lá os 5%, garante, você estima os 5%, né? Mas está indo buscar mais do que 7%, senão você não ganha. Senão não Então, a ganha. garantia que ele tem é garantir que está alinhado com você. Você não vai ganhar mais. Então, tem que ser esse alinhamento, né? Então, se eu conseguir dar acima do 7, beleza, você recebe mais ou recebemos mais. Mas é aquilo. Por isso que é importante você ter o lado operacional, você ter essa gestão, porque você tem que estar ali brigando todo dia. Se você não acredita na propriedade, você nem compra. Eu acho que nesse momento hoje, pela experiência que nós temos, o nosso track record, eu tenho que pensar 2 vezes antes de fazer uma compra, porque se eu não vejo um caminho para o investidor se dar bem, para mim abaixar risco, eu prefiro não fazer nada. Fala um pouquinho disso. O mercado imobiliário é cíclico, né? O mundo inteiro é cíclico. Tem uma hora que está super aquecido, como estava em 2007, aí sempre vem aquela realidade, né? Onde a demanda não suporta a oferta, que é muito grande, e fica alguns anos parado, aí volta de novo. Em que fase que estava do ciclo antes do coronavírus? Pergunta excelente, cara. Nossa, essa pergunta sua tem como escrever até um artigo aí de umas 5 páginas. Que é uma pergunta tão elaborada, né? Minha cabeça vai de um lado do outro. Se eu olho antes, né? Se eu olho antes. Antes, primeiramente, falando especificamente ao mercado americano, que é o que eu conheço, é o meu mercado. A economia estava excelente. Estava assim. A economia estava criando empregos, excelente. Então, você vê, uma certa forma, especificamente a indústria, né? As classes principais, a parte industrial, a parte de escritório, a parte de varejo, tudo, assim, crescimento muito forte, né? Então, você vê, olha a ocupação de... Até mesmo quando eu ia para o Brasil, ficar no Hilton lá, a ocupação no Hilton, às vezes, lotada, os caras me falaram assim, olha, essa semana você não pode ficar aqui. Eu falei, caramba, tinha que pegar outro hotel, porque o Hilton lotado, né, cara? Falei, pô, tem que pegar um outro hotel aqui, que nem conseguia, assim, tem um de vista assim, nós tínhamos quase 8 voos de Dallas para São Paulo, então, assim, por semana. Então, você vê assim... Direto? Tinha voo direto? Direto. América, né? Claro. Aqui é a casa da América, né? A American Airlines é aqui em Dallas. Então, assim, a economia crescendo bastante. Muito forte. Alguns problemas que você já vinha acontecendo um pouco antes. Você viu um pouco essa situação que estava acontecendo com o WeWork,
o WeWork vai acontecer ou não vai, o SoftBank vai, compra ou não compra, então estava questionando por que é a situação do escritório, né? E bastante especulações, né? Eu não posso falar do mercado brasileiro, porque assim, Lages, eu estou dizendo, porque realmente eu prefiro não falar que eu não tenho, o meu conhecimento é limitado, entendeu? Não é minha indústria. Mas então você vê o mercado do escritório, assim, preço crescendo cada vez mais. Terreno, preço de terreno cada vez mais. Aqui, por exemplo, em Dallas, nós, assim, antes da crise, depende de onde você estava em Dallas, você tinha uma taxa de desemprego menos de 3%. Então, Porque não assim, tem que trabalhar mesmo, né? São pessoas que não é querem. aquilo, você não conseguia achar mão de obra, você não está achando mão de obra, não é que você não tem mão de obra. Fazer A gente companhia de viveu uma construção, época uma isso. coisa ou outra. Então, o custo de construção, cada vez mais. O custo de mão de obra, cada vez mais. Isso aí estava acontecendo antes. Quando eu olho no mercado específico meu, mercado residencial, de multifamily, cada vez mais, o custo do terreno, cada vez mais. Algumas cidades, eles não gostam de multifamily. Pô, você vai construir essa propriedade aqui, vai pôr aí 500 apartamentos, vai trazer mais 200 crianças para a nossa rede pública de escola, é ruim. Isso é outra conversa em si, que eu discordo completamente, porque tudo quanto é cidade é aquilo. Sem criação de emprego, você não atrai pessoas. Sem criação, e sem ter pessoas, você não atrai emprego. Então, as duas têm que dar de mão dada. Esse negócio que você que só quer só o emprego, mas você não quer dar moradia, não funciona. É uma coisa, é básico. É básico de qualquer infraestrutura básica, né? E o que você vinha nesse mercado residencial que estava acontecendo, o valor de casa cada vez mais crescendo. Você vê o que os bancos estavam tentando dar um financiamento mais acessível, por pouco de entrada, estava acontecendo. Você vê ali que você tinha os dois problemas, era o mesmo, né? Você tinha problema de moradias acessíveis e o falta de moradias. Então, esse problema, então, isso era antes da crise. Quando eu olho hoje, depois da crise, não você pegasse pôr uns 5 gatos num saco, chacoalhar, e você virar assim, você abre o saco, sai um cachorro, né, cara? Então, você não, é uma coisa assim, a magnitude dessa crise que ela está vindo, que ela veio uma crise, e que está refazendo a estrutura de imóveis como um todo, é diferente. Tem aquela expressão aqui, como que é? There's blood in the water. Se tiver um pouco de sangue na água, opa, tem um pouco de sangue na água, essa é uma expressão, mas tem que tomar cuidado de você não estar nadando num rio de sangue. Tá. É uma diferença você ter sangue na água, que tem oportunidades, e você está trabalhando num rio de sangue. Olha aqui agora hoje, né? O que vai acontecer com esse mercado de retail, mercado de comércio nos Estados Unidos? Não se sabe, pô. Assim, será que Best Buy vai ser, o que vai acontecer com retail, entendeu? Você vê ali lá no Hudson Harbor, em New York, você está falando excelente retail. Os caras coletaram menos de 50% de aluguel. Então, o que nós conhecemos de comércio, ele está sendo mudado radicalmente. Eu não poria a mão no retail agora, ele assim, radicalmente. Então, você pode falar, essa parte do retail, tem muito questionamento ali que está acontecendo, e você tem o grande crescimento que você tem para nós aqui da Amazon, né? Que a gente consegue comprar literalmente tudo. Acho que Acelerou esse brasileiro, processo, né, cara? aqui você compra literalmente com comida, roupa, tudo. Então não tem nada que você não assim. Então você tem essa parte do retail. Olha essa parte, por exemplo, agora de hotéis. As grandes redes como o Marriott, o Hilton, vão sobreviver. Mas os hotéis que eram pequenininhos, que eram menor, assim, o seu boutique hotel, isso aí vai ser assim, ó. Eu posso falar de um amigo meu que faz muito hotel no México. O cara, assim, destruído completamente, entendeu? O cara, assim, e outra coisa, você está no México, você não tem ajuda do governo federal. Uma coisa que o pessoal esquece é que o governo americano injetou 5 trilhões na economia aqui. Assim, então, essa parte de hotel, ele vai voltar. Eu acho assim, ele vai voltar, mas você vai acabar com muita coisa pequena de hotel. Você vai destruir muito hotel pequeno. As redes maiores vão ser, que com o tempo eles vão voltar. Uma coisa que é importante falar aqui também,
Hospitais. Estou falando, novamente, estou falando ao ponto de vista americano. Eu não posso falar de nada que é fora dos Estados Unidos. Por exemplo, hospital. Hospital são dois. O hospital público está tendo uma ajuda do governo federal, que foi liberado mais de 12 bilhões para ajudar o hospital público. Mas alguns hospitais privados estão numa situação difícil. Hospital não faz dinheiro fazendo o tratamento do vírus. Eles fazem dinheiro com cirurgias, com umas coisas de outro, com todos os procedimentos que tem que fazer. Então, se tem uma crise que vai vir de hospitais nos próximos 2 anos, de um ano assim, você vai ver foreclosure de hospitais. Então, você tem uma situação importantíssima com o hospital, que pode dar um impacto muito grande em nós como sociedade. Porque o hospital é uma necessidade básica que você tem ali. Aí você começa a falar disso aqui um pouco aqui agora, o mercado de single family. Esse é um mercado importante. Esse mercado residencial de casas próprias que você tem aqui, o que os maiores bancos aqui fizeram recentemente, ou seja, 3 semanas atrás? JP Morgan, Wells Fargo, o que eles fizeram? Falaram o negócio seguinte, nós vamos ser mais conservadores. Se você quer comprar uma casa, você tem que pôr 20% de entrada e o seu FICO score, agora aqui, tem que ser acima de 700 ou 720. Claro que você tem um juros baixo, mas se você fala que você vai 20% de entrada e você fala que você tem que ter um FICO excelente de 700, 720, você acabou com o mercado. Além de 60% da população não tem condições de comprar casa mais. É a demanda. Então, você não tem como condições. Além do que, já tem pesquisas dizendo que essa crise ela está assim, limpando a aposentadoria de uma geração inteira. Isso é aquela ideia, a idade média da pessoa de se aposentar em 65, esquece. A aposentadoria agora é 75. Você vai ter que refazer. Ações, né, Carlos? Aí a ação caiu muito, né? Caiu muito. Você vai ter que refazer o seu savings. Você não tem nada de aposentadoria. Você gastou tudo ali. O cara vai ter que arrumar mais outro emprego. Então, você tem esse lado. A parte de escritório. Agora, vamos entrar um pouco no escritório, depois eu entro na minha indústria aqui. A parte de escritório é importante, porque eu posso falar da minha companhia. Por exemplo, quando voltar aqui agora, sexta-feira ninguém trabalha mais no escritório. Sexta-feira vai ser a Virtual Day. Algumas coisas que eu quero fazer aqui agora, que nós trouxemos muita tecnologia para a companhia, que foi excelente, mas eu quero pôr num outro nível que Deus me permita que ninguém nunca mais passe por um vírus igual a esse no mundo. Isso aí, mas, se um dia vier assim, eu quero estar 10 vezes mais preparado. Eu quero estar 10 vezes mais preparado. Então, hoje, por exemplo, não apenas sexta-feira, pessoal, todo mundo vai trabalhar de casa, porém, eu já comecei a fazer uma survey nos meus funcionários, é tudo competência. Se você entrega competência, se você trabalha no escritório, trabalha em casa, eu não me importo. É competência. O cara tendo a competência, entendeu? É aquilo. O cara sendo adulto é diferente, entendeu? O cara trazendo resultado, estou olhando para mim, os meus próprios funcionários, eu acho que 20% deles vão querer permanentemente trabalhar de casa depois dessa crise. A minha demanda de escritório agora, se ela é desse tamanho, eu vou reduzi-la assim. Por que eu vou ter um escritório maior? Uau. Então, não tem. Aí, então você tem as classes têm mudado bastante. Aí, quando você pega o mercado de multifamily, de novo, quando eu falo multifamily, são propriedades residenciais entre 180 apartamentos a 500. É um bloco só e apenas uma matrícula. O dono somos nós. Quando você pega esse mercado de multifamily, primeira coisa que você tem que entender, onde está localizado. Se é uma localização como Orlando, ou como Las Vegas, ou até mesmo como Houston, são situações complicadas. Porque você pega, por exemplo, Las Vegas e Orlando, depende muito do turismo. Verdade. Orlando, ano passado, 63 milhões de pessoas foram a Orlando ano passado. Uau. O tamanho, não é uma... é a população de vários países. E você não foi um processo de transição que da noite para o dia era 63, foi para 50, 40. Não, você jogou uma bomba. Ele bateu na parede, assim, ó. Entendeu? O que acontece com toda aquela economia? Restaurantes, hotéis, até que ponto ele vai crescer? Então, o mercado de multifamily numa região igual a essa, ele vai sofrer bastante. O mesmo ponto, uma região como Las Vegas, que depende de cassino, depende do turismo também, de uma economia mais supérflua, vai sofrer também. E Houston, com o impacto do óleo agora. O óleo estava $13 o barril, então caiu, foi negativo. Então, assim, vários impactos naquele ponto também, não é, Ricardo?
Então, mas se você está no mercado de multifamily, que você tem uma região com uma economia diversificada, várias empresas ali, que você não tem a dependência de uma só, como seja automobilístico, como Detroit, ou seja uma coisa de turismo, como Orlando. Do meu ponto de vista, a demanda disso aqui ela vai crescer mais ainda. Uma survey que fizeram aqui com alguns, com 2 hedge fund managers, a pergunta está conversando numa conferência, falou, se eu te desse 100 milhões, o que você faria hoje? 50 milhões eu punho no mercado de multifamily, os outros 50 eu ainda não sei. Porque a demanda ela é inerente. Você está falando com moradia. Escritório, você trabalha de casa. Hotel, talvez você não fica naquele hotel. O comércio vai ter que se virar uma coisa ou outra. Moradia, você tem necessidade. Então, você tem uma necessidade inerente, né? Entendi. Então, a casa valorizou nesse meio tempo, porque as pessoas aqui no Brasil tinham um ciclo muito forte, em São Paulo em especial, de morar em estúdios pequenos, né? Microapartamentos, né? De menos de 30, até 20 metros quadrados. Hoje, as pessoas que estão lá estão ficando presas em 20 metros quadrados, né? Então, a casa hoje é o escritório, é entretenimento, é a ginástica, é o convívio com a família. Então, valorizou, assim, a pessoa morar bem, né? Buscar um lugar agradável para morar, com esse risco que está hoje, nós estamos vivendo, mas pode viver por mais 2 meses, 3 meses, até chegar uma vacina, não sabemos, né? Exato. A casa valorizou. E, na realidade, se vê isso aí no teu mercado, em Dallas, você está vendo que há uma demanda, não caiu muito. Como é que o corona, o Covid, impactou no teu negócio? Meu negócio, eu acho assim, especificamente a minha indústria, nós trabalhamos com o que nós chamamos do workforce housing, ou seja, pela classe média baixa. Ou seja, eu vou atrás de 70% da população. Então, hoje eu tenho uma ocupação no meu portfólio hoje é aproximadamente 94%. O nosso histórico é sempre 95, 96. Eu não gosto de passar de 97. 97 é um lugar muito barato. Com uma ocupação pode falar como nós estamos, nós temos um cash collection, ou seja, dinheiro no banco. Dinheiro no banco de quase 91%, o que é excelente. Então, para nós, tem sido excelente. O que eu posso dizer assim, uma analogia que aconteceu em 2008 eu fiz, em 2008, durante a crise, nós tínhamos quase lista de espera. Porque o cara que está pagando aqui $2.000, $2.500, ele não tem para onde ir. Ele tem que abaixar. Qual que é a maior despesa financeira que nós temos? Moradia. Seja casa própria, quando vamos comprar, ou seja aluguel. Isso é mundial, não é uma coisa assim. Isso é o mundo inteiro. Moradia é a despesa número 1 de qualquer lista de financiamento, né? Qualquer relatório bancário que você tem de você. Então, quando você olha assim, Ricardo, você vê o pessoal baixando. Se eu olho assim hoje, né, que nós estamos aqui também no processo de moratória aqui no Texas, nos Estados Unidos como um todo, nós temos 4 meses que eu não posso fazer despejo. Passamos do primeiro. Interessante que até um mês que eu não posso fazer despejo, eu tive uma coleta de 91. A gente fala um pouco assim, do pessoal entender da importância da gestão, de você estar envolvido ali, né? Então, se eu fosse olhar daqui a um ano, eu acho que é importante não apenas de médio prazo, mas olhar aqui daqui a um ano. Onde você imagina? Eu acho que nós vamos estar numa situação que o meu aluguel, vamos estar com uma coleta maior do que eu tinha 3 meses atrás, pelo simples fator que você não tem opções de moradias acessíveis em boas localizações. Necessidade. O cara que está aqui vai começar a descer mais. O cara que mora na nossa propriedade, ele não tem escolha, porque ele sabe, se ele sair daqui, ele vai para uma região ruim. Uma região que você tem mais crime, você não tem tanto emprego. O cara daqui, ele desce, mas o cara daqui, ele não quer descer. Então, o que vai acontecer, que eu começo a olhar aqui, vai ser quase, daqui a um ano eu vou estar numa situação que fala, gente, vão ter que subir aluguel, porque a demanda ela é mais alta. E, Carlos, o que é uma boa localização para você? Que imóvel tem aquele lema, né? Localização. O que para você é uma boa localização? Excelente pergunta. O que é importante localização para mim? Uma coisa que eu sempre falo. Você pode mudar a propriedade, mas você não muda a vizinhança. Essa história de mudar a vizinhança, você morre, entendeu? É como você chegar no mar, eu vou puxar a onda, né? Você sabe, eu vou puxar a onda uma vez. Fica lá o dia inteiro puxando a onda, você vai ver onde você vai chegar no final do dia. Né?
Uma geração depois, olha lá ainda, com muito dinheiro. Exato. Então, boa localização para mim. Boa localização para mim, quando eu olho nossas propriedades, é quando eu faço um ciclo bem simples, de 5 quilômetros. Puf, primeira coisa, eu jogo a propriedade, ó, puf, no meio. Aí eu vou ter que olhar o que nós chamamos, eu chamo de o median household income. Aqui nos Estados Unidos você tem o que nós chamamos do average household income, ou seja, pega uma pessoa fazendo 20 mil, uma pessoa fazendo 100 mil, você combina os dois, você fala 120, divide, 60 mil, oh, a renda é boa. Por ano, renda por ano. Por ano. Isso é Tá. fria. Porque você está pegando os extremos, você está pegando a pessoa de 20, você está olhando aqui. Quando você fala do median household income, eu estou descartando os extremos, estou olhando o que está no meio. Tá. Então, no meu caso, nesses 5 quilômetros, se eu não tiver uma renda mais de 50 mil dólares ali, eu não ponho a mão. Então, é uma maneira assim, já começa por aí. Por quê? Eu olho isso aí, porque se eu tenho um desse mais de 50 mil dólares, o que eu vou encontrar? Eu vou encontrar um Starbucks um pouco maior. Aquele Starbucks vai ter um drive-thru. Eu vou encontrar um Walgreens, um CVS. Você vai encontrar um comércio um pouco mais forte. Você vai encontrar talvez um hospital, talvez não é só um hospital regional, mas uma clínica, uma coisa e outra. Você vai encontrar. Você vai ter uma grande chance, vai ter uma escola próxima. Ou algum centro de. Então você tem um comércio mais vibrante. Isso para mim é muito importante. Porque no final das contas, eu quero que o meu inquilino, que ele consiga fazer a vida dele em 20 minutos. Que ele consiga chegar ao emprego, se ele tem que fazer no supermercado, que ele faz uma. Essa história de entrar num carro, ficar 1 hora de chegar no emprego, 1 hora para voltar, o cara 2 horas do dia perdendo o emprego ali, isso é uma coisa de risco. Qualquer coisa, aquele inquilino quer sair dali, ele falou, tem que sair desesperadamente desse lugar, porque eu gasto 2 horas do meu dia só no carro. Claro. Entendeu? Muito bacana, parabéns, Carlos. Então, quase fechando já, eu queria falar um pouquinho, você foi convidado a ser conselheiro da Dom Cabral, que é uma das melhores universidades, centros de educação no Brasil, reconhecida mundialmente, né, como acho a 10ª melhor aí. Conte um pouquinho da Dom Cabral e desse teu cargo novo de conselheiro, por favor. Especificamente o conselho internacional deles, eles têm um conselho internacional. Eu tive a oportunidade de conhecer o Antônio, que é o presidente, um cara excepcional, de uma grande visão, e começamos a conversar um pouco mais, e aquilo que eu falo, né? Quando alguém me conhece um pouco mais, eu falo que multifamily é apenas meu produto, mas minha grande paixão é governança, cultura empresarial, como você põe as coisas, contratar pessoas, isso aí é uma paixão. Aí o Antônio e eu começamos a conversar e falou, pô, Carlos, você tem uma visão bem diferente de um cara que faz imóveis, mexe com imóveis. Eu falei, não, mas é equipe no final das contas, né? Aí passou um tempo, falou, Carlos, nós temos um conselho internacional que tem 52 membros, 52, 54 membros, e seria uma honra que você fizesse parte dele. Eu falei, Ricardo, Antônio, se eu vejo que eu posso adicionar valor, dar de volta ao Brasil, por que não? Fui aprender um pouco mais, ver sobre eles, tive a oportunidade de conhecer a Viviane, uma pessoa que ajuda com o curso, uma mulher extraordinária, e a visão da Dom Cabral, né? Eu acho que a Dom Cabral, nós temos coisas excelentes no Brasil, nós temos uma educação excelente no Brasil, nós temos, como que eu comecei, a mesma coisa que eu disse no começo dessa nossa entrevista, eu falo novamente, profissionalismo não tem nacionalidade. Nós, como os brasileiros, temos capacidade, sim, de ser intelectuais, de ser profissionais, de ser empresários, de competir ao ponto de vista mundial, sim. Então, você vê uma fundação como a Dom Cabral, aquela excelência que eles trazem, para mim é uma honra, Ricardo, é uma honra, assim, eu espero fazer o máximo possível para ajudar a Dom Cabral a crescer cada vez mais, e nessa missão deles de se tornar cada vez mais relevantes. Imagina se nesse processo aí você sai mais um empresário bem-sucedido no Brasil que cria uma companhia, excelente. Se sai um punhado de empresários melhores ainda. Se você começa a ajudar, se você faz alguma coisa, ajudar um empresário de pequeno porte a ter uma visão melhor, não precisa ser um empresário grande, mas pequeno, qualquer coisa que seja voltado a esse crescimento, por que não? Então, é uma honra poder fazer parte deles. Carlos, queria agradecer demais você. Já tem algum recado que você queira deixar final para o nosso espectador aí?
Ricardo, primeiramente, eu gostaria de agradecer a você pelo seu profissionalismo, pelo seu conhecimento da minha área, na parte de real estate. Você é uma pessoa extraordinária. Muito obrigado por tudo que você faz e o pessoal da InfoMoney também. Ah, não, acho que o meu conselho assim é bem simples. Eu acho que na vida, gente, nós temos que sim lutar sempre, fazer aquele make it happen, fazer acontecer. E do outro lado, temos que ter sim, devemos ter gratidão, olhar tudo. É tão fácil esquecer, mas nos lembrar que nós temos na frente de nós, ter gratidão é importante. E junto com isso, essa gana de sempre estar aprendendo, sempre poder estar ensinando. Eu acho que isso, para mim, é a coisa mais importante da vida. Né? Show de bola, Carlos. Você é uma pessoa muito especial, Carlos Vaz, né? Da Ponte, fez então, um trabalho maravilhoso nos Estados Unidos, continua fazendo e crescendo. Nos deu uma aula aqui, tanto da visão empresarial, da visão do mercado, né? Depois de comparar um pouco com o mercado brasileiro aqui, na nossa visão, que está vendo do Brasil, a maioria das pessoas. Muito obrigado, nossos parabéns. Vamos voltar a falar aí, continuar nosso contato, ver se você desenvolver algo juntos aí, tá bom? Se Deus quiser, Ricardo. Muito obrigado por tudo aí. Muito sucesso. Legal. Vou deixar aqui, então, alguns outros recados para vocês, pessoal. A gente está com o ConstruCast em suspenso por enquanto. Estamos nos organizando para voltar aí. Tomara que voltemos em breve. Estamos felizes de estar de volta com imóveis aqui com vocês. Estamos programando para voltar semanalmente. O nosso MBA em Real Estate também está suspenso para o IBMEC em São Paulo, que é um sucesso. Quase 50 alunos. Quem estiver assistindo aqui, um abraço. Presencial, o pessoal quer assistir aula juntos lá, estão todo mundo ansiosos para poder voltarmos, né? E agradecer a todos vocês, se cuidem, né? Tem nosso curso Lucre com Imóveis, que está no InfoMoney, que aproveitem esse tempo de quarentena para poder fazer um upgrade, custa, se não me engano, R$450 em 10 parcelas, 12 parcelas de 45, se não me engano. É um curso que vai dar uma visão global, geral do mercado. Lá no curso, inclusive, fala, espere o inesperado, né? O improvável provavelmente vai acontecer. Aconteceu aqui. O curso tem muito essa visão de ser conservador com os negócios imobiliários. Espero que você curta. Ficamos por aqui. Um grande abraço, uma ótima semana. Até a próxima.